A IPI Central de Presidente Prudente apresenta uma mensagem de Deus para você. A graça e a paz de Jesus seja sobre a vida de todos nós, amém? Amém. Que bom que nós estamos aqui reunidos mais um dia para poder partilhar e conversar, aprender mais sobre a palavra de Deus e com tanta liberdade, né? Eu queria começar fazendo um convite para você que talvez nunca ninguém tenha feito esse convite para você. Mas eu queria te convidar a morrer. Alguém já te convidou para morrer? Agora, João, agora. Alguém já convidou você para morrer? Eu estou convidando você para morrer, então. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: vamos morrer hoje? Vamos? Não? Não vamos morrer hoje não, gente? Está cedo ainda? Está todo mundo novo, né, para morrer ainda, mas é uma outra morte. A morte que eu estou falando é uma outra morte, é morrer para a nossa carne, morrer para as nossas vontades. Aí você aceita, né? Morrer para as nossas vontades, para a gente poder viver assim, a vontade que Jesus tem para as nossas vidas. E um dia Paulo recebeu esse convite. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 2. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Livro do apóstolo Paulo, enviado aos Gálatas, capítulo 2, vamos ler apenas o verso de número 20. A palavra de Deus nos diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vou ler mais uma vez. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela é uma palavra viva e eficaz, obrigado porque ela faz sentido na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Que essa palavra venha a nos transformar aqui essa noite, que nós possamos sair daqui diferentes, Pai. Usa a minha vida, me capacita, não fui eu que inventei esse negócio de morrer por ninguém, foi o Senhor que inventou e que morreu por nós, para que a gente possa ser transformado, Deus. Então transforma a nossa vida aqui, através da sua palavra essa noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convidei a você para morrer essa noite. Eu espero que você aceite esse convite. Mas quando a gente morre para a nossa vida, para nossas vontades, para a nossa carne, nós temos uma oportunidade muito melhor, que é de ter a nova vida através de Cristo Jesus, através do sacrifício que Jesus fez para que nós pudéssemos viver um dia. Então, quando eu morri, o que acontece? Eu tenho direito e tenho oportunidade de uma nova vida, e uma nova vida em Cristo. E eu gostaria de compartilhar essa noite 5 marcas de uma nova vida em Cristo. 5 marcas de uma nova vida em Cristo. O que acontece quando a gente morre para as nossas vontades, quando a gente morre para os nossos desejos? Eu quero começar dizendo que isso é uma luta diária. É uma luta contra o pecado que acontece todos os dias e precisa acontecer todos os dias na minha e na sua vida. Porque todos nós somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Então todo dia quando você acordar, você tem que falar: Jesus, minha vida está aqui, me ajuda a morrer mais um dia para as minhas vontades, para os meus desejos e para a minha carne, para que eu possa viver uma nova vida com o Senhor. Então, vou compartilhar essa noite 5 marcas de uma nova vida. A primeira marca de uma nova vida é uma vida baseada na palavra, uma vida baseada nas Escrituras Sagradas. O que deve reger a nossa vida é a Bíblia. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia deve ser o norte, a Bíblia deve mostrar a direção para onde nós devemos seguir. E para isso nós precisamos conhecer e ler muito a Bíblia. Precisamos ler muito a Bíblia. Quem aqui lê a Bíblia todos os dias? Levanta a mão. Todos os dias. Olha, levanta mais alto, quero ver. Parabéns, gente, para você que lê a Bíblia todos os dias. Você está se alimentando da palavra de Deus.
Isso é muito bom, isso é muito importante. É um orgulho saber que eu faço parte de uma igreja de pessoas que leem a Bíblia e que se alimentam da palavra de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, os rabinos decoravam a Bíblia. Eles tinham esse dever de decorar, saber onde está cada capítulo, onde está cada versículo, o que a Bíblia diz em cada parte. Eles faziam isso. Hoje, isso tem diminuído muito. As pessoas não leem a Bíblia, elas têm preguiça de ler a Bíblia. Nós ficamos com preguiça de ler a Bíblia. Na correria do nosso dia a dia, a primeira coisa que a gente corta é a leitura da palavra, quando deveria ser a primeira coisa que a gente faz. Meu conselho é que a primeira coisa no seu dia é ler e meditar na palavra. Não deixa para a hora do almoço, não deixa para a hora que você for dormir, porque vai acontecer alguma coisa e não vai dar tempo. A primeira coisa que nós devemos fazer no nosso dia é agradecer a Deus e meditar na palavra dele, para que a gente tenha essa palavra em mente durante todo o nosso dia, para que a gente fique mastigando essa palavra na nossa mente. Há 2 ou 3 semanas atrás eu conheci um rapaz chamado Aldevan. Ele é de uma cidade lá de Alagoas chamada Porto Calvo. Homem crente na palavra de Deus, analfabeto, não sabe ler nada, não consegue nem ler a Bíblia, mas não desgruda da Bíblia 1 minuto da sua vida. Eu conheci ele lá num hotel no Rio de Janeiro, convidei ele para descer para a praia, ele foi para a praia carregando a Bíblia, dormia com a Bíblia do lado do seu travesseiro, não desgrudava da Bíblia 1 minuto sequer, mas ele não sabia ler a Bíblia. O que ele faz então? Ele pede para as pessoas que estão com ele ler a Bíblia e ele decora o que as pessoas leem para ele. Olha que coisa incrível. Ele chegava assim para mim: meu irmão, abre a Bíblia em tal lugar. E eu abria a Bíblia, ele ia falando junto comigo o versículo. Junto comigo ele ia falando, sem saber ler. E ele dizia assim para mim: olha meu irmão, se você quiser andar comigo, qualquer um que quiser andar comigo, tem que mastigar a Bíblia o dia inteiro. Se andar comigo, vai ter que mastigar a Bíblia. Não tem jeito, pode me chamar de chato, de louco, do que quiser. Andou comigo, vai mastigar a Bíblia e vai ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e é nela que eu tenho que andar. E ele tem um testemunho de vida maravilhoso. A conversão dele, testemunho sensacional. E hoje, ele mesmo sem saber ler, conhece praticamente a Bíblia toda. Decorando, porque ele pede para as pessoas lerem a Bíblia para ele. Olha que testemunho maravilhoso. Alguém que não sabe ler, sabe a Bíblia de cor. E é muito importante nós decorarmos versículos. Eu lembro quando eu era criança na escola dominical, existiam competições de decorar a Bíblia. E cada versículo que você decorava na semana, as professoras vinham e anotavam lá uma estrelinha no meu caderno. Quantos versículos a nossa irmã Dona Esmeralda me ensinou? Me fez decorar. A nossa irmã Graça foi minha professora durante muitos anos e cobrava toda semana os versículos de cor. Hoje o pastor Rodrigo faz isso com as nossas crianças e nós devemos fazer em casa. Ensiná-las o caminho que deve andar, que é a Bíblia. Ler todo dia com seus filhos. Você tem um tempo de ler a Bíblia com seu filho? Com seu neto, com seu sobrinho na sua casa, com as crianças? Isso é muito importante. Quando eu era criança, minha mãe e meu pai faziam uma brincadeira comigo que se chamava Espada no Ar. Comigo e com a minha irmã. Reuníamos todas as noites na sala e tínhamos que levantar a Bíblia assim e falava espada no ar. Então minha mãe dizia um versículo. E quem achasse aquele versículo primeiro ganhava um ponto. E através disso, a gente conhecia melhor a Bíblia, os lugares onde os versículos estavam, as passagens estavam. Nós precisamos ter uma vida baseada na palavra, para que a gente possa vencer as tentações do nosso dia a dia. Jesus foi tentado. Como que ele venceu as tentações? Com a palavra. Satanás vinha, tentava enganar ele com a própria palavra, mas Jesus dizia: não, eu conheço as Escrituras, eu sei o que está escrito aqui, eu sei o que meu Pai quer que eu realmente faça. E Jesus não cedeu a nenhuma das tentações. A gente não pode se deixar ser enganado. Não podemos nos deixar ser enganados. Para isso nós precisamos conhecer a Bíblia e saber o que nela diz. Muitas pessoas usam a própria Bíblia para enganar as outras. Pegam textos e tiram do seu contexto e usam ele como pretexto para fazer aquilo que quer.
pega um texto isolado que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se eu posso tudo naquele que me fortalece, então eu vou fazer qualquer coisa que não tem problema, eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas não olha o contexto que diz que Paulo, logo antes de dizer isso, ele diz o seguinte: eu sei viver em toda e qualquer situação. Eu sei viver na fartura, mas eu também sei viver na pobreza. Eu sei viver saudável, mas eu também sei viver doente. Porque eu posso passar por toda tribulação, porque eu sei quem me fortalece, que é Jesus. Você tem que conhecer a Bíblia para não se deixar ser enganado. Quando alguém fala: não, mas a Bíblia diz isso, você fala: não, ela realmente diz isso. Mas qual o contexto em que diz isso? Por que ela está falando isso? Para não deixar que as pessoas tomem benefício de textos da Bíblia usado fora de contexto. Nós precisamos conhecer, mastigar a palavra de Deus. E essa é a primeira marca de uma nova vida. Quando nós morremos para as nossas vontades, para os nossos desejos, nós precisamos aprender a viver baseado na palavra de Deus. Se eu fui crucificado com Cristo, assim como Paulo diz, e a vida que eu agora vivo é pela fé, eu tenho que viver pela fé na palavra de Deus. Precisamos aprender a viver uma vida baseada na palavra de Deus. A segunda marca de uma nova vida em Cristo Jesus é que nós precisamos aprender a viver no mundo atual. Precisamos aprender a viver o dia de hoje, saber o que acontece no dia de hoje. A Bíblia, ela é atual, ela serve para os nossos dias. Mesmo ela tendo sido escrita há 2000 anos atrás, ela é atual e sempre vai ser atual, não importa a época que a gente viva. Um grande teólogo chamado Karl Barth diz o seguinte, que nós devemos andar com a Bíblia em uma mão e com o jornal do dia na outra mão, para saber o que acontece na sociedade. O que está acontecendo ao meu redor? O que está acontecendo hoje aqui em Presidente Prudente? No estado de São Paulo, no Brasil? Nós precisamos aprender a viver a realidade do nosso dia. Jesus, ele era atualizado, ele sabia a época que ele estava vivendo, ele sabia o contexto. Ele sabia tudo o que acontecia, ele estava antenado, ele estava ligado. E nós precisamos estar ligados também no que acontece hoje. O que acontece hoje você precisa estar sabendo. Das notícias, da economia, da política. Existem pessoas que falam: não, mas política e religião, economia e religião não tem nada a ver. Mentira, está tudo ligado. Porque nós sabemos que a gente deve viver todo momento para Jesus. Tudo que a gente faz deve ser para glorificar o nome de Jesus. Então a nossa política de vida, a nossa economia tem que ser para glorificar o nome de Jesus. Então nós precisamos aprender a viver conectados com a nossa realidade. E hoje isso é muito difícil, porque acontece muita coisa. Existe um pensador canadense chamado Douglas Coupland que ele disse uma frase muito interessante. A frase diz o seguinte: nos últimos 40 anos, o mundo mudou qualitativamente 400 anos. Nos últimos 40 anos, o mundo mudou qualitativamente 400 anos. Nesses últimos 40 anos nós avançamos tanto, que é como se existisse um gap aí de 400 anos. Então, quando você encontra um adolescente lá com seus 15 anos de idade e seu avô com 60, 70 anos de idade, existe uma diferença aí entre eles, não de 40, 50 anos, mas de mais de 400 anos. Porque tudo acontece muito rápido hoje. Tudo acontece muito rápido. Se você perguntar para o seu filho, para o seu neto, o que é um Discman, não vai saber. O pessoal aí em cima sabe o que é um Discman, os adolescentes? E um Walkman? Estão sabendo, hein? Foram no museu, né? E um retroprojetor? E um mimeógrafo? Mimeógrafo era bom demais, gente. Quem cheirava folha de A4 aí? Olha os viciados aí, ó. Viciado em folha de A4. Acho que minha geração foi a última do mimeógrafo aí. Quando eu cheguei na quarta série já estava acabando o mimeógrafo. Porque tudo acontece muito rápido. Tudo acontece muito rápido. Para você ter ideia, a quantidade de informações que você recebe hoje em um dia,
é a mesma quantidade de informações que uma pessoa recebia durante sua vida inteira no século XIV. Em um dia, você é bombardeado por rádio, televisão, jornal, internet, celular. É muita informação que chega, outdoor para todo lado, para onde você olha tem informação. É muita informação. Em um dia, você recebe a mesma quantidade de informações que uma pessoa recebia durante toda a sua vida no século XIV. E é importante a gente estar antenado nas coisas que acontecem. É importante a gente estar antenado nisso tudo. Eu me lembro, no ano de 2009, quando o Michael Jackson morreu, eu estava no seminário, e o seminário era um esquema de internato. De segunda a sexta-feira a gente ficava lá internado, não tinha televisão, não tinha internet, era para se dedicar aos estudos. E eu lembro que 40 minutos após a morte do Michael Jackson, todo mundo, mesmo sem internet, sem televisão, sem nada, estava sabendo. Porque a notícia quando a gente o Michael Jackson morreu. E 2 horas depois que o Michael Jackson morreu, o mundo inteiro já sabia disso. O mundo inteiro sabia que o Michael Jackson tinha morrido, 2 horas depois que ele morreu. E hoje, quase 2000 anos depois da morte de Jesus, tem gente que não sabe disso ainda. Quase 2000 anos e tem gente que não sabe. O Michael Jackson morreu, não fez diferença nenhuma na minha vida, ele não morreu por causa de mim. Mas Jesus morreu. Jesus morreu para perdoar os meus pecados e para perdoar os seus pecados. E muita gente não sabe disso ainda. Nós precisamos aprender a usar a tecnologia a nosso favor. A internet é bênção ou é maldição? É bênção? É bênção, pais? É bênção na vida do seu filho ou é maldição? Tem alguns que não sabem, né? Galera aí de cima, a internet é bênção ou é maldição? É bênção, né? Gente, você quer dar um castigo para o seu filho? Tira a internet dele. Ele vai querer morrer. Ele fala assim: mãe, me deixa sem comida, me deixa sem água, me deixa um dia sem respirar. Pode cortar o ar aqui de casa, mas não me deixe sem internet. Teve um adolescente esse ano aí que ficou 6 meses sem internet. Eu não vou falar quem é, mas ele sabe, todo mundo sabe, né? Mas eu não vou falar. 6 meses sem internet de castigo, merecido castigo. Pensa no menino que ficou bom sem internet. Ô, coisa boa! Ficar sem internet é bom às vezes, pessoal. Você lembra, William, que a gente fez um pacto de ficar um dia sem internet para ler o Salmo 119? Porque é 2 coisas que não dá. Ou você lê o Salmo 119 ou você tem internet. E como foi bom aquele dia para a gente? Depois a gente reuniu o pessoal, os meninos aí, compartilhamos. Internet é uma bênção, sim, a internet é uma bênção. Mas tem que ser usada da maneira correta, da maneira certa, no momento certo. Pai, você tem que saber o que seu filho faz na internet. Você tem que saber. Tem que pegar o celular dele e olhar. Tem que pegar e olhar. O que ele está fazendo? E eu vou te dar uma dica. Vai no WhatsApp dele e olha as conversas arquivadas. Conversa arquivada. A conversa arquivada é quando ele apaga, mas não apaga. Vai para uma pastinha secreta lá no WhatsApp. A internet é bênção, sim, ela é bênção, mas tem que ser usada a nosso favor e a favor do reino de Deus. Porque ao mesmo tempo que ela pode aproximar pessoas, ela pode distanciar também. Porque é engraçado, porque quando a gente está aqui, eu estou aqui com o pastor William, eu quero falar com quem está lá longe. Quando eu estou com aquela pessoa que está longe, eu quero falar com o pastor William. Está ao contrário, a gente tem que aprender a olhar no olho, falar, conversar, voltar a isso. Antigamente era assim. Hoje isso acontece nas casas quando? Quando acaba a energia elétrica. Que cai a internet, fica sem Wi-Fi, fica sem energia, vai todo mundo para a sala conversar. Vou propor um projeto de lei aí, para uma vez por mês acabar a energia elétrica no Brasil inteiro. Para as famílias poderem conversar. Ficar um pouco sem internet, sem televisão. É bênção, mas tem que saber usar. A internet vai ajudar a gente a viver no mundo atual? Vai.
mas tem que ser para a glória de Deus. Isso tem que ser para a glória de Deus. Uma terceira marca de uma nova vida com Cristo é uma vida de acolhimento e perdão. Uma vida de acolhimento e perdão. Nós precisamos aprender a alcançar a todos. Precisamos aprender a alcançar a todos. Tem a igreja de um pastor amigo meu, pastor Marinho, lá no Rio de Janeiro, e nessa igreja tem todo tipo de ministério que você imaginar. Tem mais ministério que a Dilma. Ó, que é ministério, hein, gente? Tem mais. Lá tem ministério do skate, da bicicleta, do futebol, da prostituta, do morador de rua. Tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque eles querem alcançar a todos. Paulo diz: fiz-me de tudo para com todos, a fim de alcançar alguns. Se eu preciso andar de skate para poder alcançar aqueles que andam de skate, eu vou andar de skate. Se eu precisar jogar futebol, eu vou jogar futebol. A gente tem que alcançar todos. Hoje em dia existem várias igrejas, né? Existe a igreja lá, Bola de Neve, que é a igreja dos surfistas, igreja para jovens, igreja para mulheres, igreja para todo tipo de público. É legal, sim, é legal, mas a igreja tem que ser para todo mundo em um lugar só. Nós temos que estar preparados para receber aqui todo tipo de pessoa, e principalmente os doentes, os mais pecadores. Eles que precisam estar aqui. Se você está com a vida certinha, sem pecado, bonitinho, tranquilo, glória a Deus, mas talvez você nem está aqui, está com a vida tão perfeita assim. A igreja é hospital, a igreja é lugar para os doentes, para aqueles que precisam de Jesus, para aqueles que precisam de transformação. E a ação social é papel da igreja. A ação social é papel de nós como crentes, como cristãos, discípulos de Jesus. A ação social tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida. O evangelho integral não é você simplesmente olhar para a pessoa que está passando fome, passando necessidade e falar: Deus te abençoe. Tá, Deus vai abençoar, mas e você? O que você vai fazer por ela? A ação social é nossa responsabilidade. O evangelho integral não dá para dar desculpa. Ah, porque eu não tenho muita coisa. Não. O que você tem pode ser usado por Deus. Tudo aquilo que você tem. Quando eu estava no seminário, numa cidade chamada Arujá, e o seminário era num bairro muito pobre, e do lado do sítio onde era o seminário, existia um lugar chamado Pedreira, uma comunidade muito carente, uma comunidade extremamente carente, onde as casas não, grande parte das casas sequer tem banheiro, de tão carente que é. E seminarista você sabe como que é, né? Seminarista é tudo pobre, tudo duro, quebrado, falido, não tem um centavo. Mas Jesus abençoava a gente mesmo assim. Jesus era tão bom. Quando eu estava no seminário, a gente ficava com fome de noite, tinha uma pizzaria. Eu acho que Deus que colocou aquela pizzaria lá, que aquela pizzaria cobrava R$10 na pizza com entrega e refrigerante 2 litros. Olha que maravilha. E a cada 10 pizzas ganhava uma ainda. E a gente era tão quebrado, tão pobre, que um dia ninguém tinha dinheiro, mas a gente tinha 9 papeizinhos, faltava um para completar. E agora? Vamos pedir? Pedimos, o motoqueiro chegou, entregou a pizza, a gente pegou, recortou o que veio na pizza, devolveu para o motoqueiro, ele foi embora com os 10. Jesus faz milagres. E a gente, seminarista, todo mundo quebrado, sem dinheiro, fomos fazer uma visita para uma família, e a casa daquela família não tinha banheiro, não tinha um vaso sanitário, não tinha chuveiro, não tinha nada. E a senhora, dona da casa, falou assim: meu sonho era ter um banheiro em casa. A gente falou: amém. A gente falou assim, é que é o tom de suspense da história. A gente falou assim: se seu sonho é ter um banheiro, a gente não tem condição, mas a gente vai dar um jeito e vai dar um banheiro para a senhora. E a gente foi, conversou no seminário, o presidente do seminário foi, conseguiu doações, falou assim: eu vou conseguir as doações, mas vocês vão construir. A gente falou: tá bom, a gente constrói esse banheiro. Chamamos um pedreiro para ajudar a gente, para dar direção, e a gente, tudo quebrado, sem dinheiro para comer pizza, conseguimos construir um banheiro na casa daquela mulher, daquela senhora.
Por quê? Porque a ação social é nosso papel. Como crentes, nós devemos fazer isso, devemos acolher a todos. A todos. Aqui em Londrina, existe um pastor chamado Pastor Coyote. Ele é pastor de uma comunidade chamada Comunidade Refúgio. Coyote, homem de Deus, gente boa. Sabe o que ele faz? Pega travesti, prostituta na rua, pessoas que não têm onde morar, e leva para morar na casa dele. Com a família dele. Com a esposa dele. E não é assim, você vai vir morar aqui, você tem que aceitar Jesus. Não. Você vai vir morar aqui, e um dia eu sei que você vai aceitar Jesus. Você não é obrigado a aceitar Jesus hoje. Você não é obrigado a aceitar Jesus hoje. Mas eu acredito que um dia Jesus vai transformar a sua vida. E existe uma história de de um homem, mulher, não sei, existe uma história lá de uma pessoa que ficou morando na casa dele durante 14 anos e só depois de 14 anos foi aceitar Jesus. 14 anos depois foi aceitar Jesus. E muitas vezes nós começamos a orar pela vida de alguém, oramos um mês, fala, não, esse aí não tem jeito não, deixa para lá. Você pode até desistir, mas Jesus não desiste. Jesus não desiste das pessoas. Nós precisamos acolher a todos. O que você está fazendo quando você passa na rua e vê alguém com fome? Uma vez eu aprendi com o pastor William, não sei nem se ele se lembra disso. Nós estávamos comendo um lanche e passou um rapaz falando que estava com fome e pediu um lanche. E o William pagou um lanche para ele. E o garçom do lanche ficou bravo. Falou, fica pagando lanche para esses caras aí. Por que não manda ele trabalhar, não sei o quê? Você acha que você vai resolver o problema dele? Pagando um lanche para ele? E o pastor ele falou assim, eu posso não resolver o problema dele. Mas hoje ele não vai dormir com fome. Hoje não. Se depender de mim, hoje ele não vai dormir com fome. E eu levei isso comigo. Eu aprendi isso com você, William. Se eu puder resolver o problema dessa pessoa hoje, eu vou resolver. Amanhã é outro dia, deixa para amanhã chegar amanhã. Amanhã outra pessoa talvez resolva, mas hoje, se eu puder, eu vou resolver. Porque se Jesus me alcançou, se Ele me acolheu, eu tenho que acolher com o mesmo amor os outros. Talvez a pessoa esteja com a vida toda errada. Não quer saber de nada. Com nada. Convide essa pessoa. Traga ela para a igreja. Venha como está. Não importa como você está. Venha como você está. Quando chegar aqui, Jesus vai transformar. Amém? Vocês acreditam que Jesus é um Jesus transformador? É um Deus transformador? Amém? Eu fiquei muito feliz aqui na semana passada quando eu fui apresentar os visitantes. Tinha muito visitante, que coisa boa. Vamos trazer as pessoas para a igreja. Vamos trazer as pessoas para a igreja. Todos merecem uma chance. Todos merecem uma chance. Todos merecem ser acolhidos. Merecem ser perdoados, por pior que seja o seu pecado. Todos merecem uma segunda chance. Nós precisamos aprender na nossa nova vida, uma vida de acolhimento e perdão. Quarta marca de uma nova vida com Cristo é uma vida evangelizadora. Uma vida de evangelização. Falar do amor de Jesus para as pessoas. Falar sempre de Jesus em todo momento. Eu aprendi uma coisa muito legal com o pastor Jeremias Pereira, pastor lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu quero ver isso com vocês. Quem tem o costume de falar assim, Deus abençoe? Quem tem esse bom costume de falar Deus abençoe? Eu queria convidar você a não falar mais isso. Não. Porque quando você fala para a pessoa Deus abençoe, você não sabe quem é o Deus dela. Qualquer um pode ser o Deus dessa pessoa, inclusive ela mesma. Então, eu convido você, quando for falar para alguém, falar assim, Jesus te abençoe. Porque quando você está falando, você não está dando oportunidade para ela escolher quem é. O Deus da vida dela é Jesus, o Deus da sua vida é Jesus. Jesus abençoe. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, Jesus abençoe sua vida.
precisamos aprender a falar de Jesus. E existem várias maneiras de nós falarmos de Jesus. Uma delas é com palavras, pregar o evangelho, falar do amor de Jesus. O pastor Paulinho, tenho andado muito e aprendido muito com ele. E eu vou nos lugares com ele, vou tomar um café na padaria, vou no lanche, e ele chega e começa a falar de Jesus para as pessoas. Ele chega e começa a falar de Jesus, fala: e aí, tudo bem? Como que está a vida com Jesus? Já aceitou ele na sua vida? De forma natural, com alegria e felicidade. E aí, bom dia, tudo bem? Já aceitou Jesus? Ó, que coisa legal. A gente precisa aprender a falar com palavras. Falar com palavras. Eu tenho ficado muito feliz com alguns adolescentes. Ó, estou elogiando vocês, hein? Esses adolescentes têm dado exemplo, muitas vezes. No exame de candidatos agora, eu e o Renato estávamos conversando com os adolescentes, e o Renato perguntava assim: onde você estuda? Eu respondia, Demina respondeu assim: ó, eu estudo no Sarrion. E o Renato perguntou: tem bastante gente da igreja lá? Falou: tem. Lá todo mundo tem uma pulseira dessa aqui. Todo mundo tem uma pulseira dessa. Porque eles estão evangelizando. Estão levando o amor de Jesus aonde quer que eles vão. Na sexta-feira nós tivemos o culto aqui, e os adolescentes têm o costume de acabar o culto aqui no Burger King. E eu quase nunca vou, mas sexta-feira eu falei: vou dar uma passada ali. E eu fui lá. E eu cheguei, vários funcionários do Burger King estavam usando essa pulseira. E ele chegava assim: ó, eu quero outra que eu dei a minha pra ele. Acabei de evangelizar o segurança aqui, ó. Aí o outro chegou assim: ó, tá vendo lá dentro, ó, minha amiga, ó, dá tchau pra ela. Ela deu tchau, tava com a pulseira no braço. Eles mandam fotos para mim com moradores de rua entregando a pulseira. Vira e mexe, chega uma foto: ó, a gente entregou a pulseira para esse cara que chamou ele para ir na igreja. E alguns deles já vieram aqui na igreja. Porque é uma nova vida, uma vida de evangelização. Quando a gente recebe esse amor de Jesus, esse amor transformador, a gente não quer guardar para a gente. Quando a gente tem um verdadeiro encontro, a gente quer compartilhar esse amor. Nós precisamos também aprender a falar de Jesus através das nossas atitudes, através de uma gentileza, de um abraço, de um sorriso. Tem pessoa que não sorri, que é mal-humorada o dia inteiro com a cara fechada. Você até tem medo de perguntar se está tudo bem com ela. Fala: não, tá não, sai daqui. Tem pessoa que é assim, que é mal-humorada. E hoje, infelizmente, a gente não se espanta com quase nada mais. É difícil alguma coisa deixa a gente espantado. A gente liga a TV e vê lá alguém sendo morto pelo pai, ou o pai matando o filho matando o pai, e isso já não deixa a gente escandalizado. A gente espera sempre pelo pior. Você coloca cerca elétrica na sua casa, você coloca o cachorro bravo, coloca tudo. Aí quando você é assaltado, você fala assim: ah, mas demorou para eu ser assaltado, né? A cidade aqui está perigosa, está violenta, por dentro está violenta mesmo. Também 98 anos, né? Começa a crescer, a cidade começa a ficar violenta. Mas você quer impactar alguém? É com amor, é com um gesto de gentileza. Essa pessoa vai virar: ué, calma aí, o que aconteceu? Por que você está fazendo isso para mim? Porque eu quero te abençoar. Eu quero ser bênção na sua vida. Não, mas o que você está querendo em troca? Eu não tenho dinheiro para te dar. Não, eu não quero nada. Só quero te abençoar. Desafio para você essa semana: surpreenda alguém, faça alguma coisa diferente, que essa pessoa fique surpresa. Que ela pergunte para você: ah, mas por que você está fazendo isso? Ah, porque Jesus é bom comigo e eu quero ser bom com você também. Nós precisamos aprender a falar do evangelho através das nossas atitudes. Nosso dinheiro precisa ser evangelizador. Você precisa usar o seu dinheiro na obra de Deus. Eu não estou falando de dar dízimo e oferta, não. É a forma como você administra seu dinheiro. Tem gente que fala assim: ah, não, já dei meu dízimo, já dei minha oferta lá, até mais que o dízimo, dei 15% de dízimo esse mês, então o resto eu posso fazer o que eu quiser, vou gastar com telecena, vou gastar com bingo da vovó. Não, seu dinheiro tem que ser instrumento nas mãos de Deus. Quando foi a última vez que você usou seu dinheiro para abençoar a vida de alguém? Quando foi a última vez? Nosso dinheiro precisa ser controlado por Deus. Deus não precisa do seu dinheiro.
Ele não quer seu dinheiro. Deus não quer seu dinheiro. Mas Ele que te dá tudo. Você simplesmente é um mordomo, simplesmente está administrando, está cuidando. Em parceria com Deus, Deus te dá a oportunidade de ser parceiro dele na sua vida financeira. Isso tem que ser instrumento de evangelização também. A internet tem que ser um instrumento de evangelização. Lá onde você vai falar do amor de Deus, do amor de Jesus para as pessoas. Outro dia eu vi um negócio muito legal. A gente tem um adolescente aqui na igreja que ele é famoso. A gente tem um adolescente famoso aqui na igreja. Ele não está aqui, ele está lá cuidando das crianças, está lá em cima, o Renatinho. Gente, o menino tem 15 anos. Juntando nas redes sociais dele, ele tem mais de 200 mil seguidores. É praticamente uma cidade de Presidente Prudente inteira. Tudo que ele posta tem muita repercussão. Muita repercussão. E ele tem vários fã-clubes. Olha que coisa, gente. Menininho feinho, tadinho. Judiado. Tô brincando, ele é bonitinho. Ele é bonito. E ele tem vários fã-clubes. E outro dia eu estava olhando lá uma foto dele e tinha um comentário assim: ah, Renato, seu lindo, faço qualquer coisa por você, eu morro por você. Olha que doideira, gente, eu morro por você. Aí teve um comentário de uma pessoa aqui da igreja, escrito assim, embaixo assim: você está louca? Você vai morrer por ele? Não, eu conheço uma coisa muito mais legal, conheço alguém que morreu por você. E a pessoa perguntou: quem? Ela falou: Jesus. Olha que coisa legal. Na internet que tem tanta coisa ruim, tanta porcaria, transformada numa coisa boa, para falar do amor de Jesus. Nós precisamos ser pessoas que evangelizam, que falam do evangelho, das boas novas, da graça e da misericórdia de Jesus. Essa também é uma marca de uma nova vida com Cristo. Quinta e última marca que nós precisamos ter em nossa nova vida com Cristo é uma vida de comunhão. Vida de comunhão. Seu irmão é importante para você, a pessoa que está do seu lado é importante. Aliás, você vem na igreja por causa do seu irmão, sabia? Nós viemos à igreja por causa do nosso irmão. Ah, mas não é por causa de Deus? Para louvar Jesus? É, em primeiro lugar, para louvar Jesus. Mas para louvar Jesus em comunhão com os nossos irmãos. Porque qualquer dia, qualquer hora, em qualquer momento, você pode louvar Jesus sozinho. Mas quando você vem à igreja, é para fazer isso junto com o seu irmão. Junto com o outro, junto com quem está do seu lado. Nós precisamos ter uma vida de comunhão. Comunhão na nossa casa. A gente vê filho que fica sem conversar com os pais durante anos. Pais que não conversam com os filhos. Irmãos que brigam por causa de herança. Que coisa terrível. Nós precisamos ter uma vida de comunhão. No nosso trabalho, a gente precisa aprender a respeitar nosso chefe. E se você é chefe, você tem que aprender a respeitar e honrar seu funcionário. A gente precisa ter comunhão com todos. Sem ter rabo preso com ninguém, sem dever nada para ninguém. Se você é um cristão de verdade, quando acontece alguma coisa errada, você trata de resolver. De olhar olho no olho. Falar: está acontecendo isso, 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 eu quero resolver isso com você. Tem que ser a sua palavra e a palavra da pessoa. Frente a frente, olho no olho. A verdade tem que ser dita. Quando você deitar para dormir, você tem que colocar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo. Saber que você não tem rabo preso com ninguém, que você não deve nada para ninguém. Nós precisamos ter uma vida de comunhão. Juntos nós somos melhores. Como igreja, nós somos melhores. Nosso exemplo deve ser como o exemplo da igreja de Atos 2,42. Não precisa abrir sua Bíblia, mas eu vou ler aqui. Atos 2,42. Igreja primitiva, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de amor, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e o partir do pão. E as orações.
Nós precisamos aprender a viver em comunhão. Porque nós acreditamos em um Deus que é um Deus de comunhão. Nós acreditamos em um Deus que é um Deus que se relaciona conosco. Seguir a Jesus, ser discípulo de Cristo, é totalmente diferente de qualquer outra religião. Porque em todas as religiões, budismo, hinduísmo, espiritismo, islamismo, o homem precisa se sacrificar para poder chegar até a divindade, até os deuses. No espiritismo, você tem que fazer as boas obras. Você merece salvação porque você fez coisas boas. No hinduísmo, você tem que se comportar bem para na próxima encarnação você nascer em uma outra casta, uma casta superior, mérito seu. No islamismo, você tem que se matar. Olha, você vai para o céu porque você vai se explodir um monte de gente. Você mereceu, olha que coisa boa que você fez. Mas com Jesus é diferente. O cristianismo é a única religião que Deus morre para ter comunhão com a gente. Não tem nada que você faça que possa aumentar ou diminuir o amor de Jesus para a sua vida. Porque o amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele morreu na cruz para a gente poder ser salvo, para a gente poder ser perdoado, para a gente ter comunhão com ele, comunhão com o Pai. É através do sacrifício dele. E nosso único papel é aceitar a morte de Jesus pela nossa vida. Se você quer morrer para suas vontades todos os dias, para poder viver uma vida com Cristo, poder viver a nova vida com Cristo, é fácil. É aceitar Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. E é lembrar disso em todos os momentos, lembrar disso em tudo que você for fazer. Que um dia Ele morreu para que nós tenhamos a vida, e a vida é abundância.